E aí, galera, semana 11, estamos aqui com a geometria espacial. Muito frequente aí nas provas, até porque a geometria espacial ela é muito mais aplicada ao cotidiano, né? O volume é um sólido, é um prédio, é um volume de uma seringa nessas provas de vestibulares, algo desse tipo. Então se liga aqui que a gente vai aprender direitinho. Primeiro, a gente vai falar nos chamados poliedros. Rui, como é que são os poliedros? Poliedros são sólidos geométricos formados por polígonos planos. Olha, os sólidos se dividem em dois tipos. Tem os poliedros e os corpos redondos. O que são os corpos redondos? Cilindro, cone e esfera, que a gente está estudando lá na aula 12. A gente vai estudar isso na próxima semana, na semana 12. Agora a gente vai para estudar os poliedros, os prismas e as pirâmides. Tem três elementos básicos de um poliedro. São as faces, que são os polígonos, a junção de dois polígonos, assim, ó, o que os polígonos contíguos, né, têm um em comum é chamada aresta. Aresta, na verdade, que são os lados que vão se reunir ali, né? Então são as arestas, os vértices são as interseções de vértices desses polígonos. Então a gente tem faces, arestas e vértices. Por exemplo, quando você pega aí e olha para esse polígono, você vê aí que ele tem quantas faces? Ele vai ter aí, ele tinha 6, aí deu um corte, 7 faces. É até chamado de heptaedro. Se a gente contar quantos vértices ele tem, vê que em cima ele tem quantos aí, ó? 5 em cima, aí ele tem 4 embaixo, 9, né? E mais aquele vérticezinho ali que ficou no meio, tem 10 vértices. Não é verdade? Quantas arestas ele tem? 4 assim, 5 lá em cima, já dá 9, né? Outras 4 assim, ó. Na verdade, então já vão dar 13, né? E mais duas assim, que eu acho que dão 15 arestas. Vamos contar direitinho. 10 vértices. De cada vértice, você está vendo que estão partindo 3 arestas. Não é verdade? De cada vértice estão partindo 3 arestas. Quantas faces ele tem aí? Tem 7 faces, que a gente tinha visto, que é um heptaedro. Essas 7 faces a gente tem de alguns tipos. Tem faces triangulares, que só tem 3 arestas. Tem faces quadrangulares, que são os quadriláteros, tem 4 aí. Tem faces pentagonais, que são 3. E quais são esses pentágonos que tem? Um no superior, um frontal e um na lateral aí, essa lateral direita aí de vocês. E quantas arestas tem? 15. Mas como é que a gente poderia contar essas arestas? Da seguinte forma, veja. Você tem 10 vértices e cada um tem 3. Aí você faria 10 vezes 3, 30. Aí divide por 2, porque cada aresta é comum a 2 vértices. Uma outra maneira, tu não tem ali um triângulo, aí tu faria 1 vezes 3. Aí tu teria 3 quadriláteros, aí fazia 3 vezes 4. E teria 3 pentágonos, aí 3 vezes 5. Mas isso também, quando você somar, tem que dividir por 2, porque cada aresta é comum a 2 vértices e é comum a 2 faces. Então você teria essas duas possibilidades. Então vê bem, se eu tiver um poliedro que tem 20 faces triangulares, quantas arestas ele tem? Aí você vai fazer 20 vezes 3, 60 por 2, 30 arestas. Porque cada aresta é comum a 2 faces e a 2 vértices. Por isso que a gente divide por 2. Massa. Existe uma relação muito importante, que é chamada relação de Euler, entre o número de vértices, o número de faces e o número de arestas. A gente pode somar aí, ó. V mais F, nesse caso, quanto é que dá V mais F? 10 com 7 dá 17. E arestas é 15. Então, V mais F é igual a A mais 2. Não esquece. V mais F é igual a A mais 2. Essa é a relação de Euler. E a soma dos ângulos de todas as faces, você pode pegar 360 graus e multiplicar pelo número de vértices menos 2. A soma não é só de uma face, não, que é 180 n menos 2, a soma dos ângulos internos de um polígono. De todas as faces, seria 360 vezes v menos 2. Beleza, essas duas relações. Bora, a gente podia também falar, bem legal,
nos poliedros regulares. O que é um poliedro regular? Vê como tá massa aí, tá bonito, né? É aquele poliedro que você tem assim, só um tipo de face, e ela tem que ser um polígono regular. Só triângulo equilátero, só quadrado, só pentágono regular. E de cada vértice tem que partir o mesmo número de arestas. Então vê aí, ó, o primeiro é o tetraedro. Ele tem 4 faces triangulares. Aí, tetraedro hexaedro, que também é chamado de cubo. Tem 6 faces quadrangulares. Aí tem o octaedro. Como é o octaedro? 8 faces triangulares. Aí tem o dodecaedro, 12 faces pentagonais. E tem o icosaedro, que ele tem quantas faces? 20 faces triangulares. Lembra assim, ó, de uma palavrinha. Tode, tode. Tode é tode com H. T-H-O-D. Por que tode, Rui? Tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. São os 5 poliedros regulares. Aí, 3 desses têm faces triangulares. Quais são? O tetraedro, o octaedro e o dodecaedro, o icosaedro. Tetraedro, octaedro e icosaedro. Quem é que tem face quadrangular, quadrada? É o hexaedro, o cubo. E pentagonal é o dodecaedro. Beleza? Vamos fazer uma questão bem legal disso aí. Olha essa questão aí, que ele diz assim. Até 1985, o diamante e o grafite eram os casos de alotropia, na verdade, e foram descobertos outros casos. A alotropia é o fenômeno que tem o quê? Formado pelo mesmo elemento, né? O carbono, a grafite, agora só difere da quantidade, né? Parece que da arrumação tem propriedades físicas diferentes, na verdade, coisas desse tipo. Aí foi descoberto o buckball, que é o chamado fulareno. Vê que o fulareno, ele diz lá embaixo, que ele diz assim, ó, cujas faces, estão vendo aqui, ó, cujas faces são 12 pentágonos e 20 hexágonos. Grifa aí, ó. Cujas faces são 12 pentágonos e 20 hexágonos. Aí, como a figura anterior. Então, qual o número de átomos? O número de átomos, em cada vértice dessa estrutura, vai ter um átomo de carbono. Então, o número de átomos é o número de vértices. E o número de ligações, quem é que liga os vértices? As arestas. Então, ele está dizendo que tem 12 pentágonos e 20 hexágonos, esse poliedro. E quer saber quantas arestas ele vai ter e quantos vértices. Galera, aí eu coloquei, ó, vê, o fulareno. Estão vendo aí que o fulareno, ó, só com faces o quê? Pentagonais e hexagonais. Com esse número 12 pentagonais e 20 hexagonais, eu sei que são 32 faces. Não é verdade? Mas eu quero achar o número de vértices. Mas essa informação permite também achar o número de arestas. Porque eu vou fazer 12 vezes 5 e 20 vezes 6. Mas a gente tem que dividir por 2. Por quê? Porque cada aresta é comum a 2 faces e a 2 vértices. No caso, 2 vértices. Então eu achei que 12 vezes 5, 60. 20 vezes 6, 120. Dá 180 por 2, 90 arestas. Então eu já sei que ele tem 32 faces e já tem o quê? 90 arestas. Daí agora, com essas duas informações, a gente pode usar a relação de Euler, que é qual? V mais F igual a A mais 2. Repete comigo. V mais F a A mais 2. É assim. Vamos fazer a 2. V mais F igual a A mais 2. Beleza? Aí o que é que a gente vai ter aqui? Ó? Se eu usar a relação de Euler, V mais F igual a A mais 2, eu posso achar o número de vértices. V mais F, que são 32, arestas, que são 90, não é verdade? Arestas são 90 mais 2. Aí joga para lá, você vai ter 92 menos 32 dá 60 vértices. Quer dizer que são 60 átomos. E quantas ligações? 90 ligações. Que eu acho que no seu material a resposta está na letra D. Beleza, tranquilos, top. Vamos adiante, aprendendo aqui direitinho. Já no prisma, que é um tipo de poliedro, que o prisma você não pode esquecer, ele tem bases paralelas e congruentes. Quando a gente quer construir um prisma, a gente faz isso aqui, ó. A gente pega um polígono, e esse polígono plano, aí pega um plano paralelo e pega um polígono congruente a esse. Aí vai unir
todos os pontos desse polígono naquele ali, ao correspondente naquele. Aí você vai ter esse sólido. Não é só esses vértices que você vai unir tudo. Então você vai ter um sólido, a noção de sólido ali que você vai ter. E esse sólido é chamado de prisma. O que é importante a gente lembrar? Que ele tem bases paralelas e congruentes. Aí vai ter as faces laterais, a distância entre esses planos paralelos e a altura. Esse prisma, inclusive, era chamado de prisma pentagonal. Prisma pentagonal. Então não posso esquecer que prisma ele tem que ter bases paralelas e congruentes. E a distância entre o prisma, a distância entre os planos que contém essas faces paralelas e congruentes é a altura do prisma. Beleza? Tranquilos? Aí vamos aqui classificar um prisma. Não posso esquecer de prisma. Bases paralelas e congruentes. Quanto à sua inclinação. O prisma pode ser classificado em reto, quando as arestas laterais são perpendiculares ao plano da base, ou oblíquo, ó, vê que legal. Quando as arestas laterais formam um ângulo diferente de 90 graus. Vê, ó, prisma reto. A aresta lateral é perpendicular ao plano da base. A vantagem de ser um prisma reto é que a altura do prisma ela tem a mesma medida que as arestas laterais. Não pode esquecer isso. Agora, quando o prisma for oblíquo, não. A altura do prisma ela não vai ter a mesma medida que a aresta lateral. Não é verdade? Agora, no prisma reto, as faces laterais são necessariamente retângulos. Não esquece, prisma reto, aresta lateral tem a mesma medida que a altura. E as faces laterais são retângulos. Quando a gente quer, por exemplo, calcular a área de um prisma, pode ser a área da base, que vai ser o polígono da base, se ele falar prisma triangular regular. A base é um triângulo equilátero, ele é reto e a base é um polígono regular. Prisma quadrangular regular, a base é um quadrado. Prisma hexagonal regular, a base é um hexágono regular e as faces laterais são retângulos congruentes. Aí a gente poderia calcular hexágono, multiplicar por 2 e calcular cada um retângulo desse e multiplicar por 6, por exemplo. Então, quando a gente pega um prisma, vê, ó, esse é o prisma triangular reto. Se a gente planifica, você vai ver que vai ter as duas bases e a lateral. Para calcular a área total do prisma, vai ser 2 vezes a área da base, que vai depender do polígono da base, mais a área lateral. Sendo que a área lateral, quando a gente junta essas faces laterais, se ele for reto, vai dar um polígono, não é verdade? Vai dar um polígono aí que poderia ser um retângulo, se poderia ser um paralogramo, se fosse formado, se fosse um prisma oblíquo. Mas a área lateral do prisma vai ser, quando a gente juntar todas essas faces laterais, você vai ficar com um perímetro da base vezes a altura. Seria uma maneira de se encontrar a área lateral do prisma. Seria o perímetro da base vezes a altura, para qualquer prisma. E a área total seria 2 vezes a área da base mais a área lateral. Beleza? E como é o volume do prisma? A área da base vezes a altura. Aí tem um prisma que é muito importante, que é o prisma chamado de ortoedro, que é o paralelepípedo reto-retângulo. É aquela caixinha que as 6 faces são retângulos, de dimensões, por exemplo, A, B e C. Se você quiser a área total, você vai fazer a área de retângulos. Esse retângulo aqui, ó, a área é AB, mas tem a B aqui embaixo e a B em cima, é 2AB. Essa lateral é BC, mas tem BC na lateral direita, BC na lateral esquerda, era 2BC. Essa face frontal é um retângulo de base A e altura C. Aí seria a posterior também, seria qual? AC também, seria 2AC. Essa é a área total. Aí você tem, por exemplo, a diagonal da face, que é só você aplicar Pitágoras. Se você aplica Pitágoras, vai ficar D quadrado é A quadrado mais B quadrado. D é raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Não precisa decorar, é o teorema de Pitágoras. E para a gente achar a diagonal do paralelepípedo, essa que não está contida na face, você aplica Pitágoras de novo. Se você aplicar Pitágoras de novo, você vai ter que Dzão ao quadrado, ela vai ser igual ao quê? Dzão ao quadrado vai ser igual a
Dzinho quadrado mais Czinho quadrado. Mas quem é Dzinho quadrado? É C quadrado mais A quadrado mais B quadrado, mais C quadrado. Então vai ficar raiz quadrada de quem? De A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Em outras palavras, é aplicar Pitágoras 2 vezes só. E o volume é a área da base vezes a altura. Qual é a área da base? AB e a altura C. É ABC. Esse é o paralelepípedo reto retângulo, chamado de ortoedro. Se nós pegarmos aqui o cubo, que é um caso particular do ortoedro, que as 6 faces são quadradas, como é a área do quadrado? A área do quadrado vai ser lado ao quadrado. Então, a área da face seria A quadrado. Aí a área total são 6 quadrados. A diagonal da face é a diagonal do quadrado, que seria A raiz de 2. Se a gente pegar aquela expressãozinha da diagonal do ortoedro, do paralelepípedo, que é A quadrado, B quadrado, mais C quadrado, e colocar tudo igual a A, vai ficar 3A quadrado. Aí, quando esse 3A quadrado você extrai a raiz, o A quadrado sai, vai ficar A raiz de 3. E como é o volume do cubo? Aresta ao cubo. Beleza? Vamos fazer agora 2 questõezinhas sobre prismas. Na questão 2 temos, após a limpeza de um aquário, no formato de um paralelepípedo, então vamos fazer uma figura aqui, né, rápida, para ter uma ideia. Você tem um aquário no formato de um paralelepípedo, chamado também de ortoedro, não é verdade, pessoal? Com dimensões internas de 1,20 de comprimento, largura 1 metro e meio metro aqui, ó, de profundidade, porque são 50 centímetros. Ele disse que atingiu 80% do nível da água. Atingiu 80% do nível da água. Então quer dizer que aqui, ó, do nível máximo, né? Que 80%. Se atingir 80%, significa dizer que falta quanto? 20%. Então ele quer saber, isso corresponde em litro a quanto? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Olha o que a gente vai fazer. Qual o volume do paralelepípedo que a gente acabou de estudar? Largura, comprimento vezes altura. Esse é o volume do paralelepípedo. Então, 1,2 vezes 1 vezes meio corresponde a 100%. Lembrar que isso aqui está sendo expresso em metro cúbico, já que todas as medidas estão em metros. Então, que volumezinho vai corresponder à parte que está faltando a 20%, né? Dá para a gente simplificar aqui, beleza? Dá para a gente chegar aqui, ó, e matar aqui, na verdade, ó, por 5, por 20, dá 5 aqui, dá 1. Ok? E o que é que a gente tem mais aqui? Nós vamos ter o seguinte, que se eu faço meio pelos extremos, também daria para cancelar aqui, ficaria 0,1. Então o volume que está faltando é 0,1 dá 0,12, né? 0,12 metro cúbico. Não esquece que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 1.000 litros. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Beleza? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então você vai dar 3 casas decimais aqui. Então você vai ficar com 120 litros, cuja resposta está na letra C. Na questão 3, temos a quantidade de materiais para executar a obra é essencial para prever o custo da construção, que é um telhado de dimensões, são formados pelas medidas aqui indicadas. A quantidade de telhas é qual? Preciso achar essa área, na verdade, a área do telhado. Aqui é 30 metros, eu sei que aqui são 3 metros, então, como o triângulo é isósceles, você traça uma altura, ela também é mediana. Essa medida é a mesma que essa. Aqui vai ser 4, aqui vai ser 4. Como aqui é 3,
Se eu aplico o teorema de Pitágoras aqui, ó, que é bem comum, eu vou conseguir encontrar esse A, porque A quadrado vai ser igual a 3 quadrado mais 4 ao quadrado. Esse é um triplo pitagórico dos mais conhecidos, né? Que é 3, 4, 5. A é 5 metros. Se A é 5 metros, a gente pode achar a área do telhado. E a área do telhado, qual vai ser a área do telhado aí? Essa área do telhado vai ser 2 vezes a área do retângulo. E como é a área desse retângulo? Um retângulo de base 30 e altura 5. Então vão dar 300 metros quadrados. 300 metros quadrados, essa é a área do telhado, que é essa parte de cá e essa outra partezinha de cá, que vai dar o meu telhado aqui. Mas a gente precisa saber quantas telhas precisam comprar. A gente vai fazer o seguinte, para saber quantas telhas precisam comprar, é só dividir a área do telhado que já encontramos, pela área de uma telha. A área do telhado a gente já viu que são 300 metros quadrados. Como aqui está em centímetro, eu vou botar 0,15. Na verdade? E aqui vou botar 0,20. Então isso vai dar 300 dividido por quanto? Por 0. Quantas casas decimais isso aqui vai ter? A gente, se multiplicasse aqui, ó, 0,15 por 2, na verdade é por 0,2, né? 0,15 por 0,2 daria 0,03. Ó, aqui já tem, se eu acrescento aqui, ó, 300, eu acrescento mais 2 casas decimais. Aqui eu posso acrescentar outras 2. O que é que a gente vai ter? 10.000, né? Ou seja, 10 a quarta telhas. Cuja resposta está na letra A. Vamos falar agora das pirâmides. Muito importante. Como é que se constrói uma pirâmide? Eu pego um plano, aí eu pego um polígono contido nesse plano e um ponto fora que não pertence a esse plano e vou unir todos os pontos desse polígono a esse ponto que está fora do plano, ou seja, um ponto exterior que é chamado de vértice da pirâmide. Então a gente tem aí a pirâmide, esse polígono vai ser chamado de base, e todos esses triângulos que a gente vai formar com vértices em 2 vértices consecutivos do polígono e o vértice da pirâmide são as faces laterais, que são os triângulos. O nome da pirâmide é dado em função do polígono da base. Se for um triângulo, é pirâmide triangular. Se for um quadrilátero, pirâmide quadrangular. E assim sucessivamente. Uma pirâmide, ela vai ser dita reta sempre que a projeção do vértice coincide com o centro da base. É a pirâmide reta. Se você projetar ortogonalmente sobre um ângulo de 90 graus e coincidir com o centro ali, você vai ter uma pirâmide reta. Aí o que é que a gente tem aqui? A pirâmide regular ela tem que ser reta e a base tem que ser um polígono regular. Normalmente a gente trabalha com 3 tipos de pirâmide regular. A que tem base, que é um triângulo equilátero, a que tem base, que é um quadrado, e a que tem base, que é um hexágono regular. Aí você vai precisar conhecer alguns elementos da pirâmide. Por exemplo, tem um elemento que é muito importante, que é o chamado apótema. A apótema da base é o segmento que tem extremidade no centro, onde vai ter a projeção ali o centro vai ser a projeção do vértice da pirâmide, e no ponto médio, esse é o apótema da base. E o segmento que é a altura da face lateral, ele é o apótema da pirâmide. Então esse N aí é o apótema da base, e o M é o apótema da pirâmide, que vai servir para achar a altura da face lateral. Beleza? Então a gente vai precisar trabalhar com esses apótemas. Como é o apótema do triângulo? Ó,
O apótema do triângulo, ele é 1/3 da altura do triângulo equilátero. O apótema do quadrado, ele é metade do lado. E o apótema do hexágono, ele é a altura do hexágono, vê? Lembra que o triângulo equilátero tem aquela relação, né, da aula anterior de geometria plana, de 1/3 e 2/3. 1/3 é a medida do apótema. A metade do lado no triângulo equilátero. No quadrado, a metade do lado é o apótema do quadrado. E a metade e a altura do triângulo equilátero é o apótema do hexágono regular. Porque lembra que o hexágono regular ele pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros. Então, o que é que a gente tem aqui? Quando a gente quer calcular a área total de uma pirâmide, a gente pega a área da base e soma com a área lateral. No prisma seria 2 bases mais a área lateral. Se a gente quer o volume da pirâmide, vai ser 1/3 do produto da área da base pelo volume. Por quê? Porque todo prisma a gente pode decompor em 3 pirâmides equivalentes. Ou seja, 3 pirâmides de mesmo volume. Vê que esse cubo aí ele foi decomposto em 3 pirâmides de mesmo volume. Então o volume da pirâmide ele é 1/3 da área da base pela altura, 1/3 do produto da área da base pela altura. O prisma é a área da base pela altura. A gente diz que tudo que tem uma pontinha, né, o volume vai ser 1/3. Isso vai servir para cone e para pirâmide, beleza? 1/3 do produto da área da base pela altura. Quando a gente secciona uma pirâmide transversalmente, como é um corte transversal? É aquele que é paralelo à base. A gente divide a nossa pirâmide em 2 sólidos. Uma pirâmide menor, que é semelhante à maior, e essa parte que está compreendida entre a secção transversal e a base é chamada de tronco. É o tronco de pirâmide. Muita gente decora uma fórmula para o tronco de pirâmide. É só fazer o volume da pirâmide maior menos o menor. E como é volume de pirâmide? 1/3 da área da base pela altura. Para usar semelhança na pirâmide, a gente sempre faz assim. Ó. Lembra que a área ela varia com o quadrado da razão de semelhança. Se eu cortar ali na metade, aquela área da secção transversal vai ser metade ao quadrado da área da base, ou seja, 1/4. E o volume daquela pirâmidezinha, ele vai ser metade ao cubo, vai ser 1/8. Se eu cortar 1/2 ao cubo, é 1/8. Aquela parte lá é 1/8 e o tronco são 7/8. A questão 4 diz que um faraó projetou uma pirâmide, cuja altura é 100 metros e a base é um quadrado. Então, se a gente for ter uma ideia da pirâmide, a base é um quadrado, a altura são quantos metros? 100 metros, a base é um quadrado. Ó. A gente vai ter aqui, ó, mais ou menos assim, uma pirâmidezinha, né? Aí ele diz o seguinte, para edificar essa pirâmide, ele tem 1000 metros cúbicos a mão de obra escrava. Qual o volume em metros cúbicos que ele falou? 1000. Duraria um tempo em dias. De quantos dias? 72 dias. Qual o tempo necessário em anos? Vê. Ele tem aqui, ó, o lado é 100 e a altura dessa pirâmide também é 100. O que é que a gente vai fazer? Vou calcular o volume da pirâmide. Mas o volume da pirâmide é 1/3 do produto da área da base pela altura. Seria 1/3 de quem? De 100 ao quadrado vezes 100, não é? 100 ao quadrado vezes 100 daria 100 elevado à terceira, que vai dar 10 à sexta, né? Sobre 3, qual a unidade? Metro cúbico. Então eu vou botar aqui, ó, 1 milhão, né? Que é 10 à sexta, sobre 3, no intervalo de x dias. Como essa regra de 3 são simples e diretas, basta fazer aí meio pelos extremos, né? O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Vou cancelar aqui esse 1000 com 3 zeros aqui. Então, na realidade, isso vai dar x
é igual a 1000 vezes 72. 72 vezes 1000 dá 72.000. Dividido por 3, vão dar 24.000 dias. 24.000 dias. Mas um ano tem quantos dias? Um ano tem 365 dias. Então, se eu dividir 24.000 por 365, quanto é que nós vamos obter aí aproximadamente, dividindo 24.000 por 365? 24.000 dividido por 365, vamos ver aqui. Acho que vai dar um 240, né? Aqui dá 6, dá 216. Aí sobra 24, não é verdade? Aí dá 6 de novo, né? E vai ficar nessa 6, 6, 6, 6, 6, eu acho. Algo desse tipo. Eu acho que dá a letra B, que são mais ou menos 66 anos por volta disso aí. De 66 anos. Ok? As rapaduras fabricadas no engenho JB têm a forma de um tronco de pirâmide. Lembra que tronco é essa parte aqui. Esse é o tronco. Sabendo que os segmentos AB, cadê AB aqui? Ó, medem 15 e EF, cadê EF? AB e EF medem 15 e 12. Aí ele diz pirâmide regular, então essa base é um quadrado. Então aqui tudo é 12, tudo aqui é 15, ok? Aí ele diz assim, e que a altura da pirâmide toda, qual é a altura da pirâmide toda? A altura dessa pirâmide toda é 20. Aí ele quer saber qual vai ser o volume da rapadura, ou seja, ele quer saber o volume do tronco. Para saber o volume do tronco, eu vou fazer o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Lembrar que volume de pirâmide é 1/3 da área da base multiplicado pela altura. O volume do tronco vai ser 1/3, a base é um quadrado, dá 15 ao quadrado, de lado 15, e a altura 20. Aí a menor é 1/3, a base é um quadrado do lado 12, mas eu preciso da altura da menor. Qual é a altura menor? A gente vai fazer uma semelhançazinha de triângulos aqui, ó. Se eu fizer uma semelhançazinha, Rui, como é essa semelhança? Basta que a gente faça aqui, ó, por semelhança, o que é que a gente tem? Eu posso dizer que x corresponde a 20, assim como 12 corresponde a 15. X corresponde a 20, assim como 12 corresponde a 15. Se nós simplificarmos aqui, ó, dá para simplificar por 3, dá 4, né? E aqui dá 5. Então, como é que vai ser esse x? Vai ser, aqui dá 4 vezes 4 dá 16. Por que 4 vezes 4? 20 por 5 dá 4. Vezes 4, 16. Então, isso aqui vai dar 15 vezes 20, 300 dá 1.500. Porque isso dá 4.500 dividido por 3. Aqui vai dar 12 ao quadrado, dá 144, né? 144. 144 dividido por 3 dá 48. E quanto é 48 vezes 16? 48 vezes 16 dá 768. Isso é o volume da pirâmidezinha menor.
Então, cuidado para não confundir aí a resposta. Aí, se a gente subtrair os 2.500, vai dar 732 centímetros cúbicos, que é o volume do tronco, cuja resposta está na letra D.